Olá, crianças! Voltamos então, dando continuidade à matéria de ciências que fala sobre energia e magnetismo, capítulo 12 do livro de ciências, ok? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a energia elétrica no dia a dia, tá bom? Nas aulas anteriores, a gente já conversou bastante sobre a energia, os tipos de energia e sobre a energia elétrica também presente no nosso dia a dia, certo? Então, vamos lá. A energia elétrica produzida em uma usina é transmitida por fios que chegam às cidades e ao campo. Os fios são sustentados por torres e postes e chegam às casas, escolas, lojas e hospitais, por exemplo. Dentro dessas construções, também existem fios que distribuem a eletricidade para vários pontos, como tomadas e interruptores. Ok? Então, o que a gente precisa pensar nesse momento? Que a energia elétrica, até ela chegar na nossa casa, ela percorre um longo caminho, desde lá da usina, onde ela é produzida, vem passando por fiações elétricas, os postes que a gente vê nas ruas, até chegar na nossa casa, tudo através de fios. Então, se a gente olhar no poste que tem na rua, do poste vem fio para nossa casa. Na nossa casa, dentro das paredes, tem canaletas, onde o fio passa por essas canaletas até chegar no interruptor, onde a gente acende a luz, onde nós colocamos um fio na tomada, ok? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre materiais condutores de eletricidade. Existem materiais nos quais a eletricidade passa mais facilmente. Entre eles, destacam-se os metais, como cobre, ferro e alumínio. Esses metais são bons condutores de eletricidade, tá bom? É importante a gente pensar aqui que, neste caso, a gente não está falando sobre o calor, tá bom? A gente está falando sobre materiais bons condutores de eletricidade. Então, basicamente, ele segue o mesmo princípio do que nós estudamos na aula anterior, sobre materiais bons e maus condutores de calor, tá bom? Mas aqui nós estamos falando sobre eletricidade, tá certo? Então, aqui, ó, só para frisar para vocês, ó, eletricidade, tá bom? Em outros materiais, como a borracha, o plástico, o couro e a cerâmica, a passagem da eletricidade é mais difícil. Por isso, são conhecidos como materiais maus condutores de calor. De calor não, desculpa, de eletricidade. Tá certo? Então, aqui, através desses materiais, como a borracha, o plástico, o couro, a cerâmica, a passagem da eletricidade é mais difícil, por isso são conhecidos como materiais maus condutores de eletricidade. Tá certo? Vamos lá, já já a gente vai ver alguns exemplos sobre esses tipos de materiais e poder diferenciá-los, tá bom? Essas características dos materiais são levadas em conta na hora de fabricar fios e outros produtos que entram em contato com a energia elétrica. Os fios elétricos geralmente são feitos de cobre, que é um bom condutor de eletricidade. Porém, na parte externa, os fios são revestidos por um tipo plástico, que é um material mau condutor de eletricidade. Então, olha só, vamos ver o exemplo aqui ao lado. Então, através do exemplo, este exemplo aqui, a gente já pode analisar, fica um exemplo bem claro de um material bom e um mau condutor de eletricidade. Então, a parte do cobre, que é a parte de dentro do fio, são aqueles fiapinhos de cobre. Se você tiver a oportunidade aí de pegar um pedacinho de fio que não esteja ligada na rede elétrica, por favor, um pedacinho de fio solto, e você analisar ele por dentro, vocês vão ver que ele é feito de cobre dentro. E em volta ele é revestido por plástico, onde nós podemos
pegar sem problema nenhum, que nesse caso a gente não vai levar choque. Agora, se este fio estiver com alguma rachadura aqui na parte da borracha, ou com alguma parte do cobre exposto, e ele estiver ligado à energia elétrica, o risco é muito alto de você levar um choque, no caso de encostar nessa parte do fio, tá bom? Nessa parte do plástico que está aberta ou está rachada, tá bom? Aqui tem uma questãozinha para a gente pensar um pouco. Vamos fazer juntos. 1. Borracha e plástico são usados para revestir o cabo de alicates, como da foto, e outras ferramentas utilizadas por adultos para efetuar reparos de aparelhos e fios elétricos. Então, aqui, gente, vamos frisar bem, certo? Utilizados por adultos para reparos de aparelhos e fios elétricos, tá bom? Então, muito cuidado ao manusear esses tipos de ferramentas, ok? Por quê? Porque vocês são crianças e esse tipo de ferramenta é utilizado por adulto e principalmente quando utilizado em energia elétrica, em fios elétricos, só pode ser utilizado por um adulto e com muita cautela. Mesmo um adulto utilizando esses materiais em fios elétricos, ele tem que ter muito cuidado, ok? Então, vamos lá. No caderno, explique por que se usam esses materiais. Então, você vai explicar, você vai analisar o alicate, vai verificar do que é composto essa parte do alicate, do que é composto o cabo, e vai explicar no seu caderno por que ele é feito desses dois tipos de materiais e por que essa parte do cabo ela é feita desse material e a ponta é feita de outro material, tá bom? Então, tudo isso, para vocês responderem isso, vocês precisam analisar esse alicate, qual parte do alicate nós temos a presença de materiais maus condutores de eletricidade e material bom condutor de eletricidade, tá bom? Então, depois de fazer essa análise, vocês vão responder no caderno, tá certo? Vamos lá. Cuidados com a energia elétrica. A energia elétrica proporciona uma série de benefícios e facilidades. Entretanto, pode causar queimaduras, incêndios, choques elétricos e até mesmo levar à morte. Então, a gente pode verificar que a energia elétrica trouxe vários benefícios para nós no dia a dia. Essa facilidade, por exemplo, de ligar a TV, de ligar o micro-ondas e poder ter um leite quente, uma água quente, em poucos segundos, sem precisar do uso do fogão. Uma série de benefícios nos trouxe a energia elétrica. Chegar em casa e apenas um clique no interruptor você já ligar a luz e iluminar a casa toda. Só que, aqui diz no livro, né? Entretanto, pode causar queimaduras. Então, vamos lá. Olha só os danos que podem causar a energia elétrica. Olha, queimaduras, incêndios, choques elétricos e até mesmo levar à morte. Então, é muito sério, tá bom? Observe alguns cuidados que devemos ter para prevenir acidentes com a energia elétrica. Então, vamos lá. Não coloque o dedo nem introduza objetos em tomadas, tá bom? Então, se a gente for verificar aqui, olha, a tomada lá dentro, aqui na parede, tem passando uma fiação que chega aqui até a tomada. Então, se você coloca algum material, vamos pensar aqui algum material. Se eu coloco a ponta de uma faca, algum objeto de metal, de alumínio, dentro dessa tomada, esses materiais eles são bons condutores de eletricidade. O que vai acontecer? A energia vai passar para esse material que está em contato com a sua mão e você vai levar um choque, tá bom? Não tocar em fios elétricos soltos ou desencapados. Foi aquele exemplo que eu dei anteriormente, né? Se o fio estiver rachado, desencapado, não devemos tocar em momento nenhum, em hipótese alguma.
Manter aparelhos elétricos longe de pias, chuveiros ou superfícies molhadas. A presença de água aumenta o risco de choque elétrico. Então, vamos lá. Se a gente tem, por exemplo, algum eletrodoméstico, alguma coisa em pia que esteja molhado, então a chance de a gente levar um choque, mesmo sem pegar no fio, no próprio aparelho, também é grande. Por quê? Por conta da água. A água ela aumenta o risco de choques elétricos. Nunca empinar pipas perto de fios da rede elétrica, também não usar materiais metalizados para fazer pipas, pois muitos conduzem eletricidade, tá bom? Então, pipa é algo muito sério. Então, ao empinar pipa, é legal? É uma diversão? Sim, mas escolher um lugar onde não tenha presença de fiação elétrica, tá bom? Então, assim, escolha um lugar como uma praça bem grande, um parque, para poder brincar de empinar pipa. Porque se a linha enroscar no fio, dependendo do material que você passar naquela linha, ele pode causar choques, tá certo? Nunca tentar recuperar pipas ou outros objetos enroscados em fios elétricos. Isso é importantíssimo, hein, gente? Não pode, em hipótese nenhuma. Nunca entrar em estações de energia. Nesses locais existem aparelhos que podem causar choques muito intensos. Então, nós temos as estações, certo? Onde fica vários postes de energia elétrica, então é perigosíssimo. Se vocês virem ou estiver perto de algum lugar que tenha esse tipo de estação, manter-se longe. Agora a gente vai falar sobre economia de energia elétrica. Você viu que a instalação de uma usina hidrelétrica causa uma série de problemas, como a inundação de áreas de rica biodiversidade e o desalojamento de moradores locais. Nesse contexto, economizar energia elétrica é uma atitude muito importante para o ambiente e o ser humano. E há muitas maneiras de economizar energia elétrica. Veja algumas delas no texto e nas imagens a seguir. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a economia de energia elétrica, tá bom? Então, vamos analisar a figura. Na figura 1 aqui, evitar acender lâmpadas durante o dia. Abra portas e janelas, aproveitando a luz natural. Se você tem geladeira em casa, abra somente quando for preciso e pegue ou guarde rapidamente o que for necessário. Ok? A imagem 3. É recomendável usar a máquina de lavar em sua capacidade máxima. Tá bom? Então, vamos lá. No primeiro exemplo, de manhã, ao invés de ligar a luz, abrir as janelas para iluminar a casa. No segundo exemplo, geladeira aberta. Se você deixa a geladeira aberta, ela vai perder temperatura. Então, se ela perde aquela temperatura que ela está, para ela recuperar novamente, então aquela geladeira vai ter que trabalhar bastante para poder recuperar a temperatura que estava antes dentro dela, tá bom? Isso serve também, por exemplo, se eu coloco um alimento quente dentro da geladeira. Então, a geladeira vai ter que fazer um esforço maior para poder gelar aquele alimento que a gente colocou. Tá certo? Lembra que a gente falou um pouquinho sobre temperatura? Então, se eu tenho um alimento que ele está quente, ele vai perdendo a temperatura dele passa para o ar. Então, aqui no caso da geladeira, se a gente coloca um alimento quente dentro da geladeira, essa temperatura ela vai se espalhar pela geladeira. Ela vai fazer o quê? Que a geladeira perca a temperatura de antes. Vai aumentar a temperatura dela. Então, para que ela resfrie novamente, vai ser necessário que ela trabalhe muito mais, consuma muito mais energia, tá certo? Agora, a gente tem a máquina de lavar. Máquina de lavar roupa não é para colocar uma pecinha ou outra. É para utilizar a máquina
na sua capacidade máxima, para evitar assim que fique ligando as máquinas várias vezes. Além do mais, não só se gasta energia elétrica, como também é um desperdício de água. Vamos lá, continuando. Somente deixe luzes acesas e aparelhos ligados se você está no ambiente e se o aparelho está sendo realmente usado, ok? Então, às vezes é de costume a gente entrar dentro do quarto, deixar a luz acesa, sair e não desligar, deixar um rádio ligado, uma TV ligada sem necessidade para outro cômodo. Então, sempre estar atento aí a desligar esses aparelhos ou luzes. Não coloque alimentos quentes na geladeira. Isso faz com que o aparelho gaste mais energia para resfriar o que está lá dentro. Foi o exemplo que eu acabei de dar para vocês. O chuveiro elétrico é um dos aparelhos que mais consome energia. Desligue-o ao se ensaboar ou passar produtos nos cabelos. Então, o ideal, tanto para economia de água quanto para economia de energia, é que vocês entrem no banho, se molhem, desligue o chuveiro, se ensaboe. Depois, ligue novamente o chuveiro para poder fazer o enxágue, tá bom? Questão 2. Você usa muita energia elétrica? Em caso positivo, você acha que desperdiça parte dessa energia? Responda no caderno. Então, no nosso caso, a gente usa energia elétrica? Com certeza, né? Todos nós, ainda mais morando na cidade, consumimos energia elétrica. Aí vem a próxima pergunta. Em caso positivo, você acha que desperdiça parte dessa energia? Será que a gente desperdiça? Vocês vão analisar aí o dia a dia de vocês se há desperdício de energia, tá bom? E vai responder no caderno. 3. Reflita sobre suas respostas da atividade acima e vamos lá para a questão A. No caderno, faça uma lista dos hábitos que você pode adotar para economizar energia elétrica. Então, você, no seu dia a dia, você vai analisar o que você pode fazer para contribuir para a economia de energia elétrica. E vai fazer uma listinha de hábitos que você pode vir a adotar, ou que você já faz, ou que você pode começar a fazer, tá bom? B. Agora, escolha 2 hábitos dessa lista e coloque-os em prática durante a semana. Você acredita que foi possível economizar energia com esses novos hábitos e por quê? Então, vamos lá. Um exemplo, algo que vocês não fazem e vão começar a fazer. Então, vocês vão pegar, por exemplo, o chuveiro, que é o que gasta mais energia elétrica. Entrar no chuveiro, se molhar, se ensaboar, desligar o chuveiro para se ensaboar, depois que se ensaboar, ligar novamente para se enxaguar e depois desligar o chuveiro. Será que esse movimento vai causar uma diferença na conta de energia elétrica? Para isso, vocês podem fazer aí um teste na conta de energia. Então, a partir dessa aula, anota o dia da aula, escolheu esse hábito, vai começar a fazer. Quando chegar a próxima conta de energia, vocês comparem as contas de energia, tá bom? Fazendo essa comparação, vocês vão ver o quanto vocês conseguiram economizar só através de uma atitude simples. E que, se der certo, como vai dar, eu tenho certeza, dando tudo certo, você pode incentivar o pai, a mãe, os irmãos a começarem a ter esse tipo de atitude para gerar economia, tá bom? Ótimo, agora a gente vai falar um pouquinho sobre magnetismo. Então, vamos lá. Você já manipulou um ímã? Os ímãs são objetos que atraem alguns materiais, como ferro, cobalto e níquel. Os materiais que contêm ferro, como aço, também são atraídos por ímã. Essa propriedade dos ímãs é chamada de magnetismo. Acho que aqui todos nós já vimos algum ímã ou já brincamos, né, de atrair objetos com ímã. Tá bom? Vamos continuar. Os objetos atraídos por ímãs podem se tornar ímãs temporários. Nas fotografias abaixo, 1, 2 e 3, é possível perceber que, quando
quando encostados em um ímã, os clipes são capazes de atrair outros clipes. Então, vamos ver. Então, eu tenho um ímã, esse ímã atraiu um clips. Na figura 2, a gente vê que esse clips atraiu outros, certo? E aqui a gente vê vários outros clipes todos juntos, um em cima do outro. O ímã não atrai apenas os objetos que estão diretamente em contato com ele. Ao redor de um ímã, há uma região em que ele ainda exerce magnetismo. Essa região é chamada de campo magnético. Veja abaixo. Então, vamos analisar aqui o exemplo que o livro está mostrando para a gente. Vamos lá. Esse ímã atrai um clipe próximo. Isso é possível por conta da ação do campo magnético em volta do ímã. Então, aqui, vocês verificam que a mão está prendendo o ímã. O ímã ele não está grudado, o clipe não está grudado no ímã, ele está a uma distância. Ao soltar, verifiquem aqui que ao soltar esse clips, o clips é atraído para o ímã. Por quê? Porque aqui, bem nessa região onde essa setinha está, tem um campo magnético, ok? E esse campo magnético também atrai os objetos. Vamos lá, os polos magnéticos. Todos os ímãs têm duas regiões, chamadas de polos magnéticos. Um deles é o polo sul magnético e o outro é o polo norte magnético. Então, vamos lá. Representação do polo sul magnético com S. Então, o polo sul, a representação aqui com S. E do polo norte com N de um ímã. E o polo norte com N, certo? As cores azul e vermelha foram usadas apenas para destacar esses polos nas imagens dessa página, tá bom? Então, as cores foram só para vocês identificarem o polo sul e o polo norte de um ímã, tá bom? Se um ímã for quebrado em vários pedaços, cada pedaço terá um polo sul magnético e um polo norte magnético. Quando dois ímãs são colocados próximo um do outro, eles podem se atrair ou se repelir. A atração acontece quando aproximamos dois polos diferentes, mas ao aproximarmos dois polos iguais, ocorre repulsão entre eles. Então, vamos analisar aqui. Então, no próprio texto diz, se a gente quebrar, né, o ímã em vários pedaços, cada pedaço terá um polo sul e um polo norte. Então, aqui, quebrei aqui o ímã, nessa imagem, dividi ele. Aqui está escrito só polo sul, mas a partir do momento que eu dividi, aqui nesse ímã, ele vai ter um polo sul e um polo norte, tá bom? Vamos continuar. Então, a atração, só acontece atração com polos diferentes. Polo sul e polo norte, juntos, eles se atraem. Se eu coloco polo sul e polo sul, acontece a repulsão. Da mesma forma, se eu virar o ímã, colocar polo norte com polo norte, também vai acontecer a repulsão, ok? Observe novamente as imagens A e B da página 161. Imagine que Ana quer descobrir até onde vai o campo magnético do ímã. O que Ana poderia fazer para saber até onde vai a região em que o ímã exerce atração sobre o clipe? Então, vamos lá, o livro pede para a gente ir para a página 161, que é a página anterior. Vamos lá. Aqui. O que ela pode fazer para saber até onde vai o campo de atração do ímã? Então, aqui a gente viu que eles estão a uma distância. Para ela saber até onde vai, o que ela pode fazer? No caso aqui, ela poderia vir para trás. Ela poderia posicionar o clipes aqui e ver se ainda tem atração. Se tiver, ela pode posicionar mais para trás para saber se ainda há atração. A hora que não tiver mais essa atração, ela vai identificar mais ou menos qual seria esse campo magnético de atração do ímã. Tá certo? Vamos lá, vamos para o 2. Os polos de um ímã são inseparáveis.
Indique no caderno qual figura representa essa característica dos ímãs. Vamos lá, vamos ler novamente para que nós possamos entender e que fique bem claro. Os polos de um ímã são inseparáveis. Indique no caderno qual figura representa essa característica dos ímãs. Então, qual dos dois? Aqui a gente vê que a gente quebrou. Nós quebramos. Houve aqui a quebra do ímã. Lembra que nós acabamos de comentar que se o ímã quebrou, aquele pedacinho, ele vai ter um polo norte e um polo sul. Não é possível a gente quebrar um ímã ao meio e um ficar só com o polo norte e o outro só com o polo sul, tá bom? Ele sempre vai ter no meio o polo norte e o polo sul, mesmo depois que eu quebrar ele ao meio, tá bom? Ah, professora, quebrei só na parte do polo norte, então esse ímã, ele é só polo norte. Não. Se você quebrou esse ímã, ele vai se tornar, vai ter um polo sul e um polo norte da mesma forma, tá bom? Então, essa atividade na prática, observando o magnetismo, essa atividade nós faremos na próxima aula, tá bom? Então, a nossa aula de hoje acaba aqui na página 162. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenha ajudado vocês a compreender melhor as questões sobre energia, eletricidade e o magnetismo. Se vocês tiverem imã em casa, vocês podem brincar, fazer algumas experiências aí, até chegar à nossa próxima aula, tá certo? Crianças, então por hoje é só e até a próxima aula. Tchau, tchau!